falaremos aqui sobre tutelas provisórias de CPC 2015. A Lei número 13.105, de 16 de março de 2015, institui um novo Código de Processo Civil, revogando a Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 73, que disciplinava o Código de Processo Civil anterior. Com a edição da referida lei, a 13.105 de 2015, inovações foram introduzidas no processo civil, dentre elas a tutela provisória. Cabe analisarmos aqui a tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 ao 311 do novo CPC, que se divide em tutela provisória de urgência, do artigo 300 ao 310, e a tutela provisória de evidência, que está situada no artigo 311. Entende-se por provisório o provimento que não reveste caráter definitivo, tendo duração temporal limitada ao período do seu deferimento e à superveniência do provimento principal definitivo. A tutela provisória pode ser cautelar, em caráter instrumental e acessória à tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva. Falaremos aqui agora sobre a tutela provisória em si. Bom, o novo Código de Processo Civil, em sua Lei 13.105 de 2015, trata da tutela provisória no seu livro 5, dos artigos 294 ao 311. É constituído em 3 capítulos. O primeiro vai tratar das disposições gerais. O segundo trata da tutela de urgência e é dividido em 3 capítulos. Capítulo 1, das disposições gerais. O 2, do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E o 3, do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. E o capítulo 3, que vai tratar da tutela de evidência, que está no artigo de número 311 do novo CPC. No artigo 301, apenas especifica que a tutela de urgência de natureza cautelar ela pode ser efetivada mediante arrestos, sequestros, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A tutela de evidência pode ser definida como inaudita altera para apenas nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 311. O recurso cabível da decisão liminar que concede ou denega a tutela provisória é o agravo de instrumento nos termos do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil, o qual da sentença que confirma ou revoga a tutela é cabível a apelação seguindo os modos do artigo 1009. Com relação aos requisitos, os requisitos da tutela provisória são gerais para o seu deferimento, são a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao seu resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo que vai estar em face do dano ao possível direito pedido. Os referidos requisitos são o fumus boni iuris e o periculum in mora dos provimentos cautelares. Em relação à tutela provisória de urgência, ela é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil. Nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais. Nos artigos 303 e 304, trata dos procedimentos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E nos artigos 305 ao 310, trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Nos termos do artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Com isso, podemos dizer que o juiz pode, conforme o caso, exigir a caução real e a jusória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecer.
A tutela de urgência ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia à tutela de urgência de natureza antecipada, e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nota-se que, além da tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do provimento definitivo, existe a tutela antecipada do próprio mérito do processo principal, de modo que pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e medidas provisórias de natureza antecipatória, estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo. Tendo, então, a medida cautelar como a medida antecipatória representam provimentos de cunho emergencial adotadas em caráter provisório, distinguindo-se na sua substância. Primeiro, enquanto a primeira assegura a pretensão, a outra, por sua vez, vai assegurar a realização de pronto, análise do mérito. Os artigos 303 e 304, que tratam do procedimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, elas, quando deferidas, deve o autor editar a petição inicial no prazo de 15 dias. E caso seja indeferida, o juiz determinará que o autor emende a petição inicial no prazo de 5 dias sobre pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Da decisão que defere ou indefere a tutela antecipada, cabe no caso um agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1015. Se a decisão for deferimento, a parte não recorrer, a decisão torna-se estável e o processo será extinto. Agora, se a decisão for indeferimento, o autor terá que emendar a inicial no prazo de 5 dias, podendo interpor um agravo no instrumento. Deste modo, mesmo que a parte não recorra da decisão que defere a tutela antecipada, ainda poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, desde que dentro do prazo de 2 anos. O procedimento da tutela cautelar requerida em caso de antecedente está regulado nos artigos 305 a 310. Seu fundamento é a exposição sumária dos direitos que se objetiva assegurar e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. E caso o juiz entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, aplica-se o disposto no artigo de número 303. Deste modo, fica resolvida a questão da fungibilidade da tutela de urgência antecipada e da tutela de urgência cautelar, podendo-se adequar o procedimento conforme a presença dos requisitos exigidos para a tutela cautelar e para a tutela antecipada. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Entretanto, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar. A cautela não é mais uma ação autônoma, e no caso ela depende de uma ação principal, mas sim de uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Nos termos do artigo 310, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição, que são questões de mérito. Do deferimento ou indeferimento liminar da tutela de urgência cautelar, caberá agravo de instrumento. No caso, se for da decisão definitiva do deferimento ou indeferimento, caberá o recurso de apelação, de acordo com o artigo 109 do Código Civil. A tutela provisória de evidência está disposta no artigo 311 do novo Código de Processo Civil, que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E quando que isso acontece? Primeiro, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito apelatório da parte. Segundo,
quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Em terceiro, se tratar de pedido persecutório, fundado em prova documental, adequado do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem da entrega do objeto, custodiado sob a pena de duplicação da multa. Em quarto, a petição inicial ela foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, o autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Percebe-se, então, a tutela de evidência não exige a demonstração do fumus bons iuris e do periculum in mora, mas exige os requisitos da verossimilhança das alegações, da existência da prova inequívoca, além dos pressupostos do abuso do direito de defesa e do propósito protelatório do réu. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente sem ouvir a parte contrária. Nos demais casos, a tutela pode ser deferida antecipadamente, após ser ouvida a parte contrária, cabendo agravo no instrumento da decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento da tutela de evidência e apelação, quando deferida ou indeferida, na sentença. O pedido de tutela de urgência cautelar ou antecipada é feito dentro do próprio processo principal, de forma incidente ou antecipada, não existindo mais artigos específicos com requisitos das cautelares típicas. Com as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil no que diz respeito à tutela provisória, atende aos princípios da economia processual, à instrumentalidade, das formas e das celeridades processuais. Espero aqui ter contribuído de forma significativa para melhorar os conhecimentos a respeito das tutelas provisórias do novo Código de Processo Civil 2015. Obrigado.